Olá, humanos! Tudo bem? Certinho? Eu sempre faço isso, né? Coisa de retardado. Bom, dentro da biologia agora, a gente já viu as teorias evolucionistas, a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin, o neodarwinismo que corrobora, né, toda a ideia de Darwin. A gente viu a formação de novas espécies a partir da mutação. E a grande pergunta é: de onde viemos para onde vamos? Então, várias teorias são desenvolvidas até hoje. Existem programas na televisão que tem um grupo que acredita fielmente, cada um acredita no que quiser, tá legal? A gente não está discutindo se é verdade ou se é mentira. Por exemplo, a Lua, na verdade, é uma grande base alienígena que está disfarçada. E toda a base alienígena, toda a parte grande desses alienígenas fica no lado escuro da Lua, que nunca aparece pra gente. Cada um tem as suas teorias. A teoria de que nós viemos do espaço, é chamada de panspermia cósmica. Então, você acredita naquilo que você quiser. A gente não está querendo obrigar ninguém a acreditar nisso ou acreditar naquilo. Isso aí é livre-arbítrio. Outra coisa, nessa parte aqui de origem da vida, a gente pode criticar um pouco a posição da igreja dentro do comportamento dos seres humanos. Mas nós não estamos discutindo religiosidade. A gente não está discutindo fé. Tá legal? Vamos deixar isso bem claro. É só a posição da igreja na política e na ciência. Ok? Fechado? Então vamos lá. Bom, antigamente as teorias, foram saindo e existiam os fixistas e os transformistas. É claro que os fixistas como eles eram apoiados pela igreja, eles tinham um poder maior. Os fixistas diziam o seguinte: todo ser vivo surge quando as condições ambientais são favoráveis. Então existe um princípio na natureza chamado princípio ativo. Esse princípio ativo, percebendo que ele tem condições ideais para que seres vivos surjam, ele junta todas as partículas no ar e forma aquilo. Tá legal? Então, os fixistas acreditavam no princípio ativo. Princípio ativo. Esses que acreditavam no princípio ativo, mais tarde, se desenvolvendo, vieram defender a abiogênese, ok? Abiogênese significa... Gênese é origem, bios é vida, a é prefixo de negação. Os seres vivos surgem de um criador, surgem de condições ambientais favoráveis. Era isso que eles acreditavam, tá legal? Então, esse princípio ativo aqui era o grande responsável, vou colocar aqui também, princípio ativo. Isso vai ficar valendo durante um determinado tempo. Inclusive a própria igreja dizia que tomar banho não era uma coisa muito boa, porque tomar banho você abre o seu corpo todo para que as doenças entrem. Então não é legal tomar banho. E as pessoas não tomavam banho. Tomavam ao longo da sua vida, sua longa vida de 40 anos, já era um idoso, ele tomava mais ou menos 3 banhos. Então, escovar os dentes, nem pensar, porque imagina, você está tirando a proteção natural. Então, isso ficou valendo durante bastante tempo. Bom, e aí tinha uma facção, uma linha de pensamento diferente, que dizia assim: não, todo ser vivo surge de outro pré-existente, que eram os transformistas. Eles acreditavam na transformação dos organismos. Ok? Que mais tarde foram os defensores da biogênese. A biogênese diz que todo ser vivo surge de outro pré-existente. Legal. Prova. Então, o primeiro que levantou um experimento válido foi Francesco Redi. O que ele fez?
Ele colocou carne estragada aqui, vou representar com peixe estragado, ok? Tá com um xizinho no olho, se você ler gibi, quando tá com um xizinho no olho é porque não tá bem, né? Legal. Ele colocou tela no frasco C, no frasco D. Tela, tela e tela. E as moscas começaram a invadir. Então, vamos colocar as moscas aqui. Vou colocar a mosca em verde, tá bom? Então, as moscas começaram a chegar perto. A comida estava estragada mesmo, né? Tá aqui. Vou colocar aqui moscas, tá bom? As moscas conseguiram chegar no peixe aqui? Não, ficaram aqui. Pronto. Depois de alguns dias, algumas semanas, eles começaram a perceber, Francesco Redi, né, começou a perceber que aqui, nessa carne podre aqui, começaram a surgir vermes. E não aqui. Red pega esses vermes, cria esses vermes e descobre que ele sofre uma metamorfose e se transforma num mosquito. Vamos colocar um mosquito da mesma cor, né? Porque é o mesmo mosquito. Ele se transforma numa mosca igual àquela que esteve no processo. Então, com esse experimento, que para nós é muito fácil, mas que para eles foi uma coisa assim bem interessante, Francesco Redi é o pioneiro a defender com um experimento a biogênese. Legal? Então, é o primeiro nome que você tem que guardar. Francesco Redi. É claro que as pessoas que defendiam a abiogênese, eles não gostaram. Um deles foi John Needham. John Needham, então, faz um experimento. Pega o que ele chama de caldo nutritivo. Coloca aqui. Ferve esse caldo nutritivo. Vamos ferver aqui com velhinha. Ok? Ferve. Depois de um tempo, ele desliga esse fogo. Legal? E o caldo resfria e fica um monte de germes aqui dentro, que ele chamava de micróbios. Legal? Micro é pequeno, bios é vida, ok? E eles acreditaram em quem? Em John Needham, é claro. Então ficou uma briga muito grande entre os dois. Nessa época, então, John Needham defende a abiogênese. Francesco Redi, biogênese. Aí chega esse cara chamado Lázaro Spallanzani, que na época estava tentando descobrir uma coisa. A fêmea depende do macho para ter filhos, porque até então a ideia naquela época é o seguinte, vou contar para vocês, olha que horrível. A mulher, quando ela nasce, no útero dela já tem um monte de homenzinhos presos aqui. À medida que ela vai ficando mais velha, esses homenzinhos se soltam, crescem e nascem. É assim que acontece. Ah, mas é quando nasce mulher. Ah, porque o útero dela não é bom. Aí, quando eles descobrem os gametas masculino e feminino, aí que a mulher cai em descrédito mesmo. Por quê? Para eles, aquela célula pequenininha masculina que é o responsável pela fecundação, que na época eles acreditavam assim, haha, então você, mulher, é só um bercinho, uma incubadora. O meu espermatozoide vai lá, cresce e sai. Esse espermatozoide era chamado de homúnculo, um pequeno homenzinho com uma cauda, porque eu não tinha como ver direitinho nesse negócio. Bom, e imagina, né, cara, que loucura. Spallanzani, então, para defender Francesco Redi, faz o seguinte. Ele pega o mesmo caldo... Ele pega o mesmo caldo nutritivo que John Needham tinha feito, ferve também
Vamos ferver aqui. Foguinho. Olha o que ele faz. Ele coloca uma rolha. Legal. Rolha. Desliga o fogo. E o que acontece? Teve contaminação? Cara, não. John Needham ficou muito puto. Não pode. Porque você colocou a rolha. Isso aqui está errado. Porque quando você coloca a rolha, você não permite que o princípio ativo que está na natureza entre por aqui para transformar esse caldo nutritivo em germes, em micróbios. Professor, mas não é o princípio ativo todo-poderoso? Ele não consegue passar pela rolha? Ele não consegue passar pelo frasco? Não, o princípio ativo ele vai entrar e vai ver as condições e a partir dali ele vai juntar tudo. Não. Ficaram brigando durante muito tempo. Muito tempo. Então, Francesco Redi defende a abiogênese. John Needham defende... para tudo. Francesco Redi defende a biogênese. John Needham defendia a abiogênese. E vem Lázaro Spallanzani e arrebenta com tudo para defender a biogênese. E fica essa briga. Essa briga vai continuar durante bastante tempo. Até que chega Louis Pasteur, que um grande representante de tudo que a gente tem de bom hoje. O Instituto Pasteur, ele tem, mas assim, a população em geral não lembra muito de Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele nessa época, ele estava pegando leite. O leite se deteriora, ele se estraga pelo grande número de bactérias que tem. As bactérias são bactérias decompositoras. E ele fervia o leite, chegava o leite até 90 graus, passava esse leite por um fio de cobre, um canudo de cobre, para manter a temperatura de 90 graus e jogava esse leite numa superfície muito fria e matava as bactérias de choque térmico. E agora esse leite durava bastante tempo. O nome desse processo, em homenagem a Louis Pasteur, é pasteurização. Então é o seguinte, no próximo vídeo a gente vai falar de Louis Pasteur e da atmosfera primitiva para a gente terminar esse assunto. Tá legal?